Coloquei silicone. Vou morrer de câncer? Essa temática é uma temática que gera dúvida em muitas pacientes que querem colocar silicone. E ela está relacionada a uma entidade chamada BIA-ALCL. BIA-ALCL é uma sigla em inglês para a expressão Breast Implant Associated, que é o BIA, e o ALCL é Anaplastic Large Cell Lymphoma. Traduzindo para português é linfoma anaplásico de grandes células associada a implante mamário. Veja bem, até junho de 2023, que são os últimos dados que a gente tem mais confiáveis sobre isso, nós tivemos 1.264 casos de BIA-ALCL no mundo. Pensem comigo, a gente coloca milhões de implantes por ano nos pacientes no mundo. E estes dados referem-se aos últimos 50 anos de diagnósticos confirmados de BIA-ALCL. Então já percebam que é uma ocorrência muito rara de acontecer. O que causa esse tipo de linfoma ou esse tipo de câncer? A gente acredita que ele esteja mais relacionado a microatrito que a prótese vai ocasionando no tecido por dentro. E esse microatrito repetindo durante vários e vários anos desencadeia uma reação exacerbada de células linfóides ou de linfócitos, principalmente linfócitos do tipo T. E tem também uma teoria que relaciona a possibilidade de infecções subclínicas com bactérias liberando endotoxinas com o passar dos anos também ativarem esses mesmos tipos de células de forma repetidas e desencadearem esse tipo de lesão. Percebam que pela quantidade de ocorrência desse tipo de câncer, a gente considera que colocar um implante de silicone é ainda considerado seguro, porque ele tem uma incidência muito baixa mediante a quantidade de implantes que a gente coloca todo ano. E até por ser ainda continuado seguro, é que nos é permitido realizar esse tipo de ação, né? Que não foi proibido ainda o uso de implantes mamários e eu duvido muito que seja em algum momento. Esse tipo de lesão não é um câncer de mama, apesar de coincidentemente acontecer na mama, não é um câncer de mama. Existem outros tipos de próteses, outros tipos de corpo estranho que desenvolvem cânceres semelhantes em outras partes do corpo. Eventualmente uma prótese no joelho, em outra região, poderia desencadear esse mesmo tipo de lesão, tá certo? O câncer de mama, ele é um câncer que acontece no parênquima mamário, nos ductos, na glândula mamária, enfim, é um câncer que acontece no parênquima mamário e se relaciona, além de características genéticas, a alguns hábitos de vida e, eventualmente, características hormonais da paciente. O BIA-ALCL é um câncer que acontece na cápsula mamária, no envoltório do tecido que reveste a prótese, né, que o organismo cria para isolar aquela prótese ali. Então, o BIA-ALCL é um câncer da cápsula da prótese, mas não é um câncer de mama. Não precisa a mulher se preocupar com o fato de que, se ela colocar um implante mamário, uma prótese de mama, ela vai ter mais chance de ter câncer de mama no futuro. Não, uma coisa não se relaciona à outra, tudo bem? Percebam o seguinte, os lugares onde mais ocorreram ou mais foram diagnosticados o BIA-ALCL foram na Nova Zelândia e Austrália, alguns casos nos Estados Unidos. No Brasil a gente tem alguns casos também diagnosticados, mas em quantidade muito menor. Eu queria passar para vocês alguns dados estatísticos relacionados a esses casos. A idade mediana no diagnóstico do BIA-ALCL dos pacientes é de cerca de 53 anos, com idade variando entre pacientes entre 24 e 90 anos, mas mediana 53 anos. O tempo entre colocar o implante e o diagnóstico, em média, 8 anos, de modo geral. A superfície do implante, na maioria das vezes, texturizado, mas também temos implantes lisos, texturizado cerca de 73%.
O preenchimento do implante, na maioria das vezes, silicone, apesar de termos implantes com preenchimento salino. O motivo do uso do implante foi 16% reconstrução mamária, 15% exclusivamente aumento mamário. E aqui que é o dado que eu queria que vocês mais gravassem, porque está relacionado ao diagnóstico. Em 48% das vezes, o primeiro sinal clínico relacionado foi seroma. O que é seroma? É um acúmulo de líquido ali em torno da prótese que faz a mama aumentar. Então, em 48% das vezes, a apresentação clínica foi por meio de seroma. 25% inchaço e dor, 14% a contratura capsular, 11% uma massa, periprótese. E em relação aos fabricantes das próteses, 85% eram próteses da Allergan, 6% Mentor e 2% Sientra. Houve até um período, inclusive, que a Allergan retirou algumas próteses do mercado por causa dessa situação, certo? Agora, vamos fazer uma comparação. Lembra que eu falei do número de casos? 1.264 casos. De todos esses casos, quantas mortes ocorreram por conta de BALCL realmente diagnosticados? 63. Não é menosprezando essas mortes, porque são importantes para cada uma dessas famílias, claro, mas para vocês entenderem que, estatisticamente falando, é tão pequeno essa ocorrência que isso demonstra claramente para a gente que não há risco colocar um implante mamário na nossa paciente. Os riscos são menores do que riscos comuns do dia a dia que a gente está submetido, não é verdade? Mas vamos falar sobre especificamente os casos de morte de BALCL, características deles em relação a estatísticas. A idade mediana do diagnóstico nesses casos foi 54 anos. O tempo médio entre colocar o implante e o diagnóstico, 10 anos. Então demorou um pouco mais para fazer o diagnóstico do BALCL. A superfície continua sendo a maioria texturizado, mas também com histórico de implantes lisos. O preenchimento do implante, na maior parte das vezes, silicone, 32%, mas também implantes salinos, cerca de 24%. O motivo do uso do implante, 32% por conta de aumento mamário, 11% reconstrução mamária. E a apresentação clínica que mudou. Nos casos de morte, 30% das vezes, ou seja, na maioria das vezes, o que aconteceu foi a percepção de uma massa na mama, um nódulo, uma massa crescendo na mama. E, em segundo lugar, a presença do seroma em 21% das vezes. Então, nos casos mais graves, houve a percepção de uma massa, enquanto na maioria dos casos, a principal percepção foi de aumento de volume por conta de seroma. E o tratamento ele é relativamente simples. O tratamento consiste basicamente em retirar essa cápsula doente junto com a prótese. Uma retirada íntegra dessa cápsula, tá certo? Porque a neoplasia ela costuma se apresentar na parte interna da cápsula. Nos casos raros, onde há algum aumento maior dessa massa, ou migração para os tecidos locais, a gente pode pensar em um tratamento com radioterapia e quimioterapia, além da ressecção local, inclusive. Mas são casos bem mais raros. Comumente, percebam aí, são 63 mortes dentre 1.264 casos. Então, todos os outros casos que não evoluíram com morte, ressecção simples da cápsula evoluiu com resolução. Fiquem muito atento em relação a esses dados. Depois que você tiver aí 8, 10 anos de implante mamário, se houver um aumento importante do volume de uma ou de duas mamas, procure o seu cirurgião plástico para que a gente faça o adequado diagnóstico. E esse diagnóstico está em retirar o líquido da mama e mandar esse material para uma análise específica em laboratório. A gente tem alguns marcadores que direcionam isso. Nem todo seroma tardio significa que você tem um BALCL, inclusive é a minoria dos casos. Muitas outras vezes esse seroma é por conta de alguma reação inflamatória ou mesmo infecção subclínica, enfim, diversas outras causas. E
Na grande maioria das vezes, o fato de a gente apenas retirar esse seroma já resolve o problema e o diagnóstico não vai aparecer nada, porque não existe nada mesmo, tá bom? Mas fique atenta nesse sentido e mantenha contato com seu cirurgião plástico. Se você tem desejo de colocar o seu implante mamário, não sofra por conta disso. Vá lá e realize o seu sonho. A chance de alguma coisa ruim acontecer com você é super pequena e não compensa você se privar da felicidade de melhorar a sua autoestima. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho para você receber novas notificações. Não deixe também de me seguir nas outras redes sociais. Comente aqui o que você achou desse vídeo. Comente se você tem medo, se você não tem medo de colocar prótese, tá bom? E um grande abraço para você.